Olá, você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e hoje nós convidamos um deputado estadual super especial aqui para a nossa mesa, um convidado super especial, que é o deputado estadual Fernando Hugo, ou o doutor Hugo. Seja bem-vindo, deputado, aqui para participar aqui, ter essa oportunidade de conversar sobre os mais variados assuntos. Prazeroso estar aqui com vocês e principalmente pelo fato de que sempre posto-me à disposição ampla, geral e restrita para a imprensa, exalando vocês essa jovialidade não só do etarismo, mas principalmente das ideias. Perfeito. Antes de começar a nossa entrevista, eu queria ler um resumo do deputado, inclusive se tiver algum erro pode me corrigir no momento. O Fernando Hugo da Silva Colares é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, UFC, em 1978. 77. Oi, é o primeiro erro já. Em 1977, ele construiu a sua trajetória política a partir da atuação na região da Grande Messejana, aqui em Fortaleza. Atuou já como diretor hospitalar, líder comunitário e professor. Foi eleito para deputado estadual, aí uma curiosidade importantíssima, pela primeira vez em 1990, e está lá até hoje, né? São 9 mandatos consecutivos, 35 anos de atuação. Ou seja, mais de 3 décadas lá na Assembleia, aqui no Ceará. Ele já teve participação em diversas comissões, né, como Educação, Saúde, Finanças, Justiça, além de representar também a casa no Conselho Estadual de Saúde. Atualmente, Fernando Hugo preside a Comissão de Defesa do Consumidor e o PROCON Assembleia, né, reforçando a sua atuação voltada à proteção dos direitos da população. Então, antes da gente falar da sua longevidade como deputado, Fernando Hugo, eu queria perguntar exatamente, é Fernando Hugo ou é doutor Hugo? Né, que antes aqui da conversa a gente estava com essa dúvida, mas como é que a gente poderia chamar o senhor? Evidentemente, eu tenho que, para justificar esse Hugo e esse Fernando Hugo, voltar ao primário daquela época de 60 a 70, quando nos colégios onde eu estudava, e fixei-me durante 11 anos no colégio cearense, colégio marista, era Hugo, para todos os efeitos do coleguismo, da amizade e da interlocução com os professores e com os gloriosos e saudosos irmãos maristas. Depois, na faculdade, permaneceu Hugo, e ao formar-me, todos me chamavam de doutor Hugo. Na Messejana, onde nasci, cresci e moro, doutor Hugo para lá, doutor Hugo para cá. Quando cheguei na Assembleia, nominaram-me, e eu aceitei, o Fernando Hugo, que é mais postado na vida política como parlamentar da Assembleia, como deputado Fernando Hugo. O que importa, sem dúvida alguma, é que pela alçada de visão que se pode ter do médico profissional, o doutor Hugo é muito mais conhecido do que o Fernando Hugo. E na Assembleia, na convivência com os parlamentares, é o Fernando Hugo. O bom é que refiram-se a mim na forma que seja, eu acato, atendo e aceito todos os chamamentos. Mas sem preferência, então, por parte do senhor? Se você me fez essa pergunta, é uma pergunta extremamente percussiente e eu diria até forte. Eu não vou me escusar de responder. Doutor Hugo. Perfeito, então vou chamar de doutor Hugo. Então vamos lá, né, doutor Hugo? Com certeza a Valéria, minha esposa que está assistindo, não gosta muito, que ela prefere Fernando Hugo ou Fernando, pasmem. Então vamos lá. Deputado, eu queria começar perguntando exatamente sobre essa questão da longevidade. Né? Isso é único, acredito, quase que em todo o Brasil. Né? Não sei se existe algum deputado com tamanha longevidade em uma Assembleia Legislativa, 35 anos atuando como parlamentar. Eu queria saber o que dá força realmente para o senhor, vem eleição geral, vai outra eleição geral, e o senhor segue forte ali, conseguindo juntar suas bases, falar com as diversas lideranças, principalmente ali da região da Grande Messejana e das cidades vizinhas, para conseguir ser eleito novamente como deputado. Então, o que dá força realmente para continuar nesse trabalho? Interessantemente, nasci, cresci, formei-me médico, permaneci na Grande Messejana e, em 1990, após
umas conversas de mesa de bar com os amigos de então, escolheram-me para tentar a eleição a deputado estadual. Eu até ri pelo fato de que, já naquela época, 1990, as coisas giravam muito em torno de campanhas com gastos milionários, coisas que hoje em dia poder-se-ia aplicar bilionários. E dessa conversa, desse bate-papo, formatamos um grupo, trabalhamos e eu tive a sorte e o apoiamento divinal de ser eleito em 1990, iniciando o mandato em 91. De lá para cá, são 9 mandatos consecutivos, sem dúvida alguma. É bom que se frise. Somente uma vez eu fiquei na suplência e tendo sido chamado de imediato para compor os quadros da Assembleia, dizendo o então governador Camilo Santana, a quem eu devo eternamente essa gratidão pelo reconhecimento que ele fez, e o meu presidente do partido, que era o Zezinho Albuquerque, meu amigo e irmão, dizendo eles que a Assembleia, sem a minha presença, não teria o brilho. Isso me envaidece e fez com que eu tentasse honrar ao máximo esse chamamento que postou-me aí em 9 mandatos consecutivos no plenário da Assembleia, coisa nunca vista desde que criou-se a Assembleia em 1835 para cá. Ô, deputado, quando eu converso com alguns deputados ou outras lideranças políticas realmente que tiveram a oportunidade de participar desses momentos, por exemplo, na década de 90, né, até o início dos anos 2000, muitos falam que os debates que aconteciam no Legislativo eram mais técnicos. Né? Eu não tive essa oportunidade de acompanhar, mas hoje em dia a gente vê debates, às vezes, eu não diria debates fracos, mas debates que por vezes são feitos com o fígado. Né? A pessoa tem a sua... Por exemplo, está no governo, vai defender sempre o governo sem críticas. A pessoa que está na oposição sempre vai criticar o governo sem fazer um elogio por vez. Isso não acontece com todos os deputados, mas alguns a gente sabe que acontece. Então, assim, nessa comparação desses períodos, existe realmente uma diferença de como eram esses debates antigamente de como são hoje em dia? E preocupa o senhor também? O saudosismo que existe em cada um de nós, seja pela infância, pela adolescência, seja por visões culturais, esportivas, variadas, esse saudosismo é o espelho presencial daquilo que você vivenciou e que hoje em dia inexiste efetivamente, porém está lá, filmado, gravado naquela área cerebral, neural, da eternização museológica que cada um de nós tem no pensar do passado, no vislumbrar o passado. Verdadeiramente, tirando de 91, quando comecei a vida plenarial e de debate nas comissões, para hoje, existe uma queda, vamos usar esse vocábulo para não ferir ninguém. Também não estou a dizer que aquele tempo era um momento glorioso em que se vivenciava o ápice, o clímax maior da vida plenarial da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Porém, existe uma comparação a ser feita e nós sentimos bastante a falta de qualidade, mais profundidade, mais capacidade de defender seus pontos de vista, embora é bom que saibam todos que nos escutam e assistem que, na minha ótica e a visão filosofal da política, política é sinônimo de debate, de discussão, de pontos e contrapontos. Então, deverá sempre existir o ponto e o contraponto, o pensar contrário ao governo, o governo postar-se diferente daquilo que a oposição faz. Mas há uma desqualificação na falação de todos, na defesa de pontos de vista, na apresentação de proposituras legislativas. Há quem diga, e eu assunto-me em responder isso com muito zelo, que hoje a Assembleia é apenas uma secretaria de governo que
vive e vivencia apenas para aprovar as matérias vindo dos outros poderes, em especial do Executivo, e ou para nominar ruas, avenidas, edificações, coisas que seria mais uma pia batismal do que uma casa legislativa. Isso não desqualifica o poder legislativo. Porém, na análise comparativa com um passado de 30, 40 anos, sem dúvida alguma, não só no estado do Ceará. Vejamos a Câmara Federal, assistamos o Senado. Você vai pasmar-se com pessoas que estão ali na casta congressual maior do país, que é a Câmara e o Senado, que não expressam sequer seus pensares, se é que os têm. Isso mostra uma desqualificação educacional, formacional, daquilo que é chamado e conhecido mundialmente como nação, que é o povo politicamente organizado. Nação é o povo politicamente organizado. Sem dúvida alguma, há de se ver que de 30, 40, 50 anos para cá, o processo de deseducação formacional no Brasil influi na família, na comunidade, na convivência social macro e até na mecanização de pensares. Pasmem os senhores, até nas academias há um hiato enorme. Se é que hiato tem ponta de começar e ponta de terminar, a ponta de terminar prossegue, continua pelo fato de que é fácil você ir às faculdades, e aí eu não posso generalizar, mas na grande maioria, e sair entristecido com a desqualificação formacional do que é ofertado para a vida profissional daqueles que vão se formar. E eu acho que no Brasil confundiu-se muito quantidade com qualidade. Me permita um parêntese. Por favor. O estado do Ceará hoje tem 26 faculdades de medicina. Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará. E eu fico muitas vezes pasmo, inquieto, intrigado. Questiono como é que se pode albergar no ensino médico que vai proporcionar a formatura de um profissional que vai tratar de vidas, salvando-as, em municípios que sequer têm um hospital que possa albergar para o ensino prático aqueles alunos que estudam na faculdade que ali existe. Estou citando a minha área, porém isso é muito mais vasto e desencanta-nos. Qualidade não é quantidade. Eu queria voltar para falar do senhor, né, sobre que algumas pessoas citam o legislativo como se estivesse perdendo um pouco as suas funções, né? Eu queria saber se o senhor concorda com essa visão. Lógico, não que a Assembleia ou a Câmara Federal seriam secretarias do Executivo, não. Mas que estaria tendo uma perda da função ali de debater. Os próprios deputados também poderiam apresentar propostas que sejam amplamente discutidas e possam ser aprovadas. Porque realmente o que a gente está vendo hoje em dia são muitos projetos do governo, do Executivo, que são aprovados às vezes com a urgência ali de última hora, né? Então, assim, qual a visão do senhor realmente sobre todo esse cenário político que a gente está vivendo? Há uns dias atrás eu até, numa questão de ordem, levantei a problemática da urgência. Sim. Eu acho excessiva a quantidade de urgências solicitadas. Porém é regimental, porém é legal. Não fere, não agride em textualização legal, nada. O líder do governo ou alguém por ele indicado pede a urgência para votação de uma matéria, fazendo com que essa matéria, de forma mais do que rápida, seja aprovada. Isso corta, castra muito da oposição ou de alguém que queira proporcionar alguma emenda corretiva ou aditiva ou supressiva, e isso faz com que a gente fique interrogativamente a perguntar. A urgência é lego-regimental? É. Porém, tudo demais é veneno.
no sentido de que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, como as demais, como o Congresso, são casas secretariais, eu acho muita agressão para o poder mais democrático que temos, que é o poder legislativo, que é o poder do povo. O deputado X, o Y, a deputada Z representam as populações de múltiplas regiões do Ceará, como lá no Congresso do Brasil. Então, não seria de bom alvitre engolir-se esse termo secretaria no sentido mais doidivanesco de aprovar sem ler, de fazer tudo ao erro só da quantidade da maioria que o governo tem. Porém, deixa muito a desejar se compararmos com grandes debates que eu vivenciei na década de 90. Embora é bom frisar que a democracia, já dizia Aristóteles, ela é a forma menos ruim de se conviver na vida familiar, na vida social e tudo. Porém, quem manda na democracia é a quantidade. Se um determinado governo, seja de prefeitura, de estado ou da União, tem quantitativamente lá no Congresso, lá nas assembleias ou nas câmaras municipais, sua maioria, é óbvio e é lógico que há de impor-se pelo quantitativo tudo aquilo que for proposto para ser aprovado. O deputado, o senhor falou dos governos, eu queria partir exatamente para esse assunto. Né? Lá na Assembleia, o senhor faz parte da base do governador Eumano de Freitas. Né? Eu queria saber, assim, como o senhor tem avaliado o governo dele. Né? A gente está aí às vésperas de um ano de eleição, uma eleição que deve ser acirrada conforme a gente tem visto a movimentação de outras figuras políticas, né? O próprio ex-ministro Ciro Gomes, que pode vir a ser governador do Ceará. Mas antes da gente partir exatamente para esse assunto da eleição em si, eu queria saber com o senhor como é que o senhor tem avaliado o governo do Eumano de Freitas, que foi seu colega deputado lá na Assembleia, inclusive. Ótima pergunta. Eu sou o líder do PSD na Assembleia Legislativa. O PSD é inserido de unhas e carnes dentro do governo do Estado do Ceará, dentro da prefeitura, onde a nossa Gabriela Aguiar é a vice-prefeita do prefeito Evandro Leitão. Algumas vezes eu tenho tido a audácia de, não insurreptamente, não me amotinando, dizer aquilo que eu penso. Eu sou independente. Eu não voto às escuras. Muitas vezes me escuso até, sem ser boi fujão, de ir ao plenário pelo fato de que não concordo com determinada matéria. E muitas são as vezes que eu peço uma questão de ordem, interfiro, modificando um pensar majoritariamente inserido na quantidade de deputados que o governo tem, avassaladoramente. O Eumano é interessante. O Eumano chegou na Assembleia e cedo mostrou-se pela sua simpleza comportamental. E eu posso falar de cata que eu não sei nem onde é que o Eumano mora. Eu nunca tive intimidades nem convivências. E muitas vezes discutíamos em plenário, eu postando pensares díspares do dele e de alguma outra agregação quantitativa de parlamentares aos pensares dele. Mas eu passei a admirá-lo, primeiro, pela forma simples de ser, segundo, pela forma forte de falar. Não é paradoxal. Simplicidade é uma coisa. Forte é defender seus pontos de vista com o cérebro pensando e jogando a ciência daquilo que ele capta com facilidade, que é o direito. Então eu brincava muito, chamava ainda hoje, como governador, quando eu me encontro em raras ocasiões com ele, eu digo, meu jurista, que ele defendia com pontos de vista brilhantes o regimento, a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Acho que ele foi, nesse período de governo, um homem audacioso sem exibição. Um homem que pegou o Brasil numa crise
fiscal e econômica terrível e mantém o estado do Ceará com um brilho não tão magnífico como disse por aí afora. Porém, as ações voltadas a propiciar um mínimo de bem-estar ou um mínimo daquilo que se poderia pensar em fazer com que esses 9,5 milhões de habitantes que o Ceará tem aproximadamente vivam numa condição de sociabilidade menos difícil do que a natureza da vida se lhes apresenta. Por exemplo, é indiscutível esse zelo de propiciar pelo Ceará Sem Fome a assistência alimentar a uma multidão de habitantes que não tinham nada para comer durante o dia. Eu peço ao amigo Felipe que me permita outro parênteses. Eu não sou defensor de assistencialismo vitalício, de assistencialismo ad eterno. Porém, nesse sentido, esse projeto Fome, Ceará Sem Fome, vem fazendo com que muitas e muitas famílias que não têm no labor, no trabalho, a forma de colher o sustentar para seus familiares e a renda mínima para os gastos essenciais a manter uma casa, uma residência, um lar, sustentam-se alimentarmente nesse projeto. E é um programa que tem, inclusive, um eixo de capacitação, parceria junto com o Sebrae, inclusive, né? Não tenha dúvida, esse chamamento que ele fez abriu-se a instituições, aí é preciso ter esse toque de singeleza e simplicidade e humildade. O termo mais adequado vocabularmente deve ser humildade. Foi em busca, ele com sua equipe de trabalho, a ação social, a primeira-dama e todo aquele grupamento, foram em busca de grupamentos empresariais para serem copartícipes disso. A forma não é a ideal, não pode município, estado ou país nenhum do mundo viver a vida toda, como diria o Matuto, dando de comer a quem tem fome. Isso não é progredir, não é crescer. Isso é assistenciar. E nesse ponto eu torço para que isso seja passageiro. Porque que desencanto você ter uma família em que todos dependem do de comer, de receber de outrem, sem você nada produzir. Abro outro parênteses, me permita aí a inserção desses sucessivos parênteses. Há anos atrás eu estava discutindo, acredito que em alto nível, com colegas parlamentares esquerdistas que vibravam farta e fortemente em defesa do Bolsa Família. O Bolsa Família foi criado pela dona Ruth Cardoso, no sentido menor, na época do Fernando Henrique Cardoso. O Lula chegou e transformou todo aquele conjunto de Vale Gás, de programa de erradicação do trabalho infantil, de assistenciamento ao aluno, que a doutora Ruth tinha criado, transformou no Bolsa Família. Amplo, imenso, agregando em torno de si uma quantidade de milhões e milhões de pessoas. E eu discutia, dizendo que aquilo deveria ser aplaudido, porém, torna a repetir, sem se tornar um programa vitalício. E a discussão vai, a discussão vem, ninguém é dono da verdade, contrapõe ali, propõe acolá. De repente, eu tive uma ideia no púlpito onde eu estava debatendo com os colegas e criei a seguinte situação. Olhem bem, o José, aí eu inventei, nascido lá na minha Messejana, com 3 anos de idade foi inscrito familiarmente no Bolsa Família. O José hoje tem 23 anos de idade, casado. Pois acreditem, o José permanece inscrito no Bolsa Família
E o filho dele, o Zezinho, agora acabou de ser inscrito no Bolsa Família. Nós estamos com isso mostrando que não há uma maturação progressista de formação, de adequação de vida laborativa, para que essas pessoas deixem de sempre depender do Bolsa Família e outros bolsismos que existem por aí. Coisas que não são indutoras de um amanhã bom para a família, nem para todos aqueles que compõem as comunidades. O bolsismo no Brasil hoje em dia tornou-se uma regra. Aí não sei o quê, bota a bolsa para cá. Aí não sei o quê, bota a alimentação para lá. Aí não sei o quê. Faz com que o indivíduo seja amparado num amparo de muletas. E isso não é ideal. O certo, o correto, o bom, o sonho de cada bom governante é ter seu povo trabalhando, produzindo e tendo rendimento próprio. Perfeito. Ô, deputado, eu queria entrar numa questão mais político-partidária, falar um pouco do PSD, como o senhor lembrou, o senhor é o líder do PSD lá na Assembleia, e o PSD está na base do governo humano, está também na Prefeitura Municipal, que apesar de ser outro governo, é do mesmo grupo governista, né? Tem a Gabriela Aguiar, tem inclusive secretários da Proteção Animal Municipal e Estadual, tem o Domingos Filho como secretário de Desenvolvimento Econômico, né? O presidente do partido. Só que na discussão para as eleições do próximo ano, assim, isso é uma impressão minha, eu tenho tido a impressão de que, por exemplo, para a chapa do Senado são mais citados nomes de outros partidos. Né? A gente tem aí o próprio Júnior Mano pelo PSB, o próprio Eunício pelo MDB, o Guimarães pelo PT, mas o nome do Domingos Filho, que inclusive já foi citado para o Senado, eu vejo ele sendo citado um pouco menos que esses outros que eu vejo mais afinco. Inclusive, eu acho que o próprio governador Elmano falou sobre isso recentemente, que o PSD também deve estar nessa busca de uma vaga para o Senado. Mas na análise do senhor, como o senhor faz essa análise, o senhor vê realmente que o PSD poderia ter mais espaço, né, para fazer parte ali realmente do grupo governista aqui no Estado? A política, por ser do bom diálogo, do bom debate e do sempre se ter uma posição contrária aqui, ali e acolá, leva-nos a surpresas absurdas, vulcânicas mesmo. Por exemplo, quem é que imaginava que o Camilo ia ser indicado para ser governador do estado do Ceará? Naquele tempo disputavam a fé e a fogo Zé Albuquerque, Domingos Filho, citavam outros e outros nomes, mas o Camilo nem era citado. Nomes que à época tinham, inclusive, mais força. E aquela época, política, correndo a Copa do Mundo aqui, tchucuti, estoura o nome do Camilo com todo o amparo daqueles que são as cabeças de lideranças mais fortes do Estado. E está aí o Camilo hoje, sendo ministro de Educação do governo atual, tendo dirigido o Estado por dois mandatos seguidos. O próprio Elmano, agora, está aí a dirigir. Então, veja bem uma coisa, o PSD é um partido imenso, dirigido nacionalmente por uma das figuras mais genialescas da política, no sentido perceptivo e de tomar posições, que é o Kassab, amigo particular do não menos genial, numa proporção comparativa de Ceará com o Brasil, pelo presidente Domingos Filho. Sem dúvida, o PSD, como partido, está inserido na prefeitura, no Estado. Eu, de mim por mim, posso lhe dizer, olhando nos olhos, que como nunca fui, nesses 9 anos de mandato, carguista, que é um vocábulo neológico que eu crio para dizer que é o deputado, o vereador, que só pensa em cargo, me dê a secretaria, me dê isso. Eu não tenho cargos. Eu não tenho cargos no governo, nem minha família. Porém, a força que o Domingos Filho representa como presidente do PSD, um partido organizadíssimo no estado do Ceará, credencia-o de si por si a ser partícipe da chapa majoritária. Governador, vice-governador e duas vagas do Senado. Não estou com isso preludiando alguma surpresa que vá abalar até o Felipe, que me entrevista brilhantemente aqui.
Porém, o PSD tem cacife próprio a nível de Brasil e no estado do Ceará a pleitear, dentro daquilo que a democracia permite e pertine, um ponto na chapa majoritária acostada ao governo de Elmano, que deverá ser recandidato, sem dúvida alguma, ao governo do estado do Ceará. Então, essa sua pergunta, eu respondo-a deixando o tempo como razão soberana de se ter essa resposta que lhe inquieta e a mim também, porque acho que quantidade, no sentido que se fala agora, é, a nível de estado do Ceará, um adjetivo que vitaminiza, tonifica demais o PSD para disputar quantitativamente lá uma das brechas para a majoritária. Ô, deputado, ainda sobre o PSD, inclusive o senhor citou o presidente nacional, o Kassab, o Gilberto Kassab. Para o próximo ano existe uma possibilidade real de, a nível nacional, talvez o PSD não apoiar uma tentativa de reeleição do presidente Lula. Né? O Kassab, inclusive, é integrante da prefeitura, secretário da prefeitura de São Paulo, né, do Ricardo Nunes. A gente já tem visto também ele conversando com outros líderes partidários, de partidos que não devem também estar na coligação do Lula. Mas aqui o PSD deve estar na coligação do governador Eumano de Freitas, que é também do mesmo partido do presidente. O senhor não vê esse cenário nacional e estadual, que são meio que... não existe uma dicotomia ali entre essa posição do partido a nível nacional e estadual? Ou uma multitomia. Vamos Perfeito. Neologizar. Em uma palavra, o deputado já respondeu a minha pergunta. O Brasil é um país de 8.516.000 quilômetros quadrados. É um continente. O Brasil é um país de 214 milhões de habitantes, espalhados do sul ao norte, do leste ao oeste, com pensares políticos, sociológicos, culturais, educacionais, formacionais, muito diferentes. Eu vou te responder porque, interessantemente, eu estou tendo o prazer, o luxo e a alegria de conhecê-lo agora e estou impressionado com a percussiência de suas perguntas. Obrigado. Não vou nem lhe perguntar qual é a sua idade, porque você poderia voltar à pia batismal e, de repente, eu dizer, tão jovem, com perguntas tão percussientes, picantes, e que, se o indivíduo chegar aqui querendo pular a cerca sem deixar o rastro, ele vai se dar mal. Como eu não sou assim, eu vou lhe dizer, tudo que você pergunta em relação ao PSD, eu tenho que inserir nesse Brasil enorme. O Kassab, que é uma águia da política, esse termo águia da política é secular, mas é sempre presente. A águia voa alto, a águia voa olhando para tudo, para frente, para trás, da direita e à esquerda. O Kassab é essa figura. Eu acho muito difícil, isso aí é um pensar meu. Não tenho vivência com o presidente Kassab. Eu acho muito difícil o Kassab querer propor impositivamente que no estado A é para ficar com fulano, no estado B é para ficar com ciclano. Porque ele aí quereria pulverizar o seu comando central somente em cima do seu pensar. Não seria uma forma democrática como ele se apresenta. Tem um diálogo fantástico, recepciona tudo e escuta muito para depois falar. Aguardemos. Eu não estou fugindo e deixando ao tempo o tempo de se ter essa resposta. Só que sua pergunta, a dia de hoje, há um ano da eleição, é impossível, é improvável que alguém possa dizer, não, no Ceará vai ser assim, lá no Rio Grande do Sul vai ser assado, lá no Mato Grosso diferente. É indispensável que um partido forte como bem estruturado como é o PSD, que faz parte ativa do governo federal, de repente diga não, e esse não
seja a única resposta de ser parceiro ou não da reeleição do presidente Lula. Ô, deputado, queria continuar no PSD e eu queria fazer uma pergunta em âmbito nacional. Como o senhor disse, o Brasil é um país gigante, o PSD é um partido gigante, é um dos maiores partidos do Brasil em quantidade. E isso faz com que os filiados tenham visões, por vezes, opostas, diferentes, inclusive em relação a essa polarização que a gente tem hoje em dia, né? Você tem, por exemplo, ministros do PSD no governo Lula, que, ok, estão lá como ministros, estão fazendo seu trabalho, mas que estão apoiando o governo Lula por estarem como ministros. E tem também uma ala do PSD que, por exemplo, dialoga no sentido de articular politicamente com o bolsonarismo, né, com os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existe um problema em relação a essa situação? E como explicar para a população também que um partido pode ter alguém que esteja no governo de Lula e que possa estar articulando politicamente com o bolsonarismo? Que menino travesso é esse, Felipe? Pergunta capciosa, não no sentido de qualquer coisa jogada de você para eu responder no mal. O PSD é esse partido grande, é esse partido multifacetar, até pelo fato de que eu me obrigo a repetir, o Brasil é imenso, com pensares políticos totalmente diferentes da região sul para o nordeste, da região centro-oeste para o norte. E por aí eu já poderia quedar-me silente e ter lhe dito, não, vamos aguardar e vamos ver de novo o tempo como resposta. O que eu posso lhe garantir é uma coisa curta, simples e certa. Não existe mais, meu caro Felipe, fanatismo, torcida vibrante, vou usar um vocábulo fortíssimo, amor partidário no Brasil. Nem aqueles extremistas, não gosto também de usar esse termo, mas vou colocá-lo aqui como se eu fosse um historiador, de esquerda e ou de direita. Não existe mais isso. Olhe bem uma coisa, eu fui líder do PSDB, no auge do PSDB, cearense, que era exemplo nacional, com Tasso Gereissati, Ciro Gomes. O PSDB cearense, que eu fui líder 6 anos consecutivos do PSDB na Assembleia, dirigindo um quantitativo de 30 aproximadamente deputados. Isso me dá um orgulho enorme. Um matuto careca, feio, barrigudo, pobre aqui da Messejana, chegar na Assembleia e em poucos anos ter tido o prazer de liderar o maior partido político que já assentou-se quantitativa e qualitativamente na Assembleia. É extremamente difícil você, a dia de hoje, falar em partido, porque não existe mais amor partidário. Eu torcia pelo PSDB, como eu torço pelo meu Flamengo no Rio de Janeiro, como eu torço pelo Ceará, como você. Você tem cara de Fortaleza, deve torcer pelo Fortaleza, com vibração, com valentia de defender os pontos de vista. Isso não existe mais, a não ser um grupamento fanático que defende ponto de vista ideológico recheado, eivado de fanatismo, com uma cegueira de não debater para purgar o melhor. Por isso, a minha justificativa ao sair do PSDB, há anos atrás, eu não posso dizer que tenha alguém que eu conviva na Assembleia que ame o seu partido como eu tinha amor ao PSDB, de ir para a rua discutir, de ir na Praça do Ferreira ou na Praça da minha Messejana discutir. Não existe mais isso. E aqueles que vão contrapor a essa minha ideia têm todo o direito, porque podem ter uma visão partidária ainda de sonho. Existem partidos que ainda estão vivos e fortes e dominantes que macularam a sua trajetória na vida histórica recente do Brasil
e que fez com que muita gente que amava esse partido saísse deles. Aqui no Ceará nós temos exemplos de quantos e quantos esquerdistas radicais, frenéticos, vibrantes, saíram quando os escândalos estouraram Brasil adentro, mundo afora. Não existe mais esse amor político partidário. Não existe. Hoje, o que a gente vê e vivencia, eu lá na Assembleia e em qualquer núcleo cameral de política do Brasil, é você procurar unir o útil com o agradável. O útil é postar-se num partido que, pelo menos, se não tem sua cara, pelo menos não tem a sua antifisionomia. Se não tem a sua conjunção de ações e atitudes, pelo menos não seja o reverso de tudo aquilo que você pensa. E o agradável é que esse partido lhe dê condições mínimas de disputar uma eleição, seja de vereador, deputado estadual, federal ou qualquer cargo majoritário. Eu não vejo hoje em dia partido político no Brasil com uma vivência atual em que se reúna para se discutir, se reúna para se ter um norte, se siga esse norte, porque o que eu vivenciei e aplaudia há anos atrás na Assembleia, eu como líder, o meu partido, com o maior homem público da história até aquele tempo do estado do Ceará, que foi Tasso Gereissati, o causador de todo esse processo mudancista de administração, de comportamentabilidade, de vida política do estado do Ceará, foi a chegada de Tasso em 86. Aí tem seus erros? Claro que tem. Eu acho que ele, em termos de política e administração, é um divisor de águas na história do Ceará. Porém, tem seus erros políticos. Mas aquele amor, aquela estima em que nós nos reunimos pelo menos uma vez por mês para debater, para discutir, quando se ia mandar uma matéria polêmica para a Assembleia, o governador Tasso, na antecedência dele, quando eu cheguei na Assembleia, o Ciro, chama todo mundo. E todo mundo sentava-se, lia-se a matéria e, a partir daí, abria-se ao debate. Eu não vejo isso acontecer a dia de hoje. É um simbolismo? Não. É uma coisa fácil de ser comprovada, porque as matérias são aprovadas, muitas vezes, sem saber-se, na totalidade dos votos, quem entende, compreende, disseca, discute, debate aquilo. Antes de a gente seguir para a próxima pergunta, eu queria só fazer um adendo sobre o time que eu torço. O meu pai é pernambucano, eu tenho raízes pernambucanas, ele é lá de Recife, então eu torço Sport Recife, mas não tenho problema nenhum com Fortaleza, com Ceará. Já não posso falar o mesmo do Flamengo, mas eu torço Sport. Mas cuidado, enfim, que o seu esporte tá... Vai cair, mas isso é papo para outra conversa. Outra conversa. Então vamos lá, eu queria seguir aqui sobre política partidária, como o senhor citou o PSDB, partido ao qual o senhor foi filiado, citou inclusive o ex-ministro Ciro Gomes, e acho que a gente não teria como não entrar nesse assunto, que é as eleições do próximo ano. Né? O Ciro, inclusive, já vem sendo cotado como possível candidato ao governo do estado, né? Ainda tem quem fale dele como possível candidato ao governo federal, mas vem sendo cotado também para o estado. A gente tem visto uma aproximação dele com alguns grupos que a gente não esperava que ele fosse se aproximar, né? Principalmente ali os bolsonaristas, o grupo também do ex-deputado Capitão Wagner, que tem uma rixa histórica. Mas eu queria saber assim, com o senhor, como o senhor vem analisando esse momento da possibilidade dele estar como candidato contra o candidato do senhor, inclusive, que deve ser o governador Eumano de Freitas. Então, como é que o senhor faz essa análise, levando em consideração também que o Ciro já foi seu correligionário, já teve uma certa questão de proximidade. Então, como é que vem analisando todo esse cenário que vai se construindo? Cheguei em 90 pela eleição, em 91 vou à Assembleia e encontro no governo do estado aquele jovem Ciro Ferreira Gomes. Um oceano de inteligência, uma capacidade laborativa indescritível, uma rapidez de raciocínio que deixava todo mundo pasmo. É tanto que a administração dele, recheada
de 3 anos de seca cruel, seca braba, fez com que ele, numa audácia lampionesca, Lampião era um bandido, Ciro não é um bandido, lampionesca no sentido da coragem que se imputa ao Lampião, que parece que não era tão grande assim, o Ciro construiu o Canal do Trabalhador, salvando a região metropolitana do estado de Fortaleza toda de uma catástrofe, de um caos impensável. Estou citando isso aí como uma obra marcante, ad eterno. Afora isso, ele herdou o governo de Tasso, que procurou administrativamente, procurou saber, pelo menos, o que é que o estado do Ceará tinha de funcionários públicos, de secretarias funcionantes e de ações plausíveis para aquilo que era proposto nessas secretarias, nessas instituições afins em termos de administração. O Ciro pegou isso tudo, tocou para frente e fez aquela administração que levou-o a ser muitas e muitas vezes consagrado como o governador maior do Brasil, aquela época até 94, quando ele saiu. Bem, eu sou muito prolixo, mas tentarei ser sucinto. O Ciro não foi presidente da República por culpa dele. E eu digo isso pelo fato de que a admiração por ele não se esvaiu nesse erro político dele. Ele, num passe de mágica, por problemas internos do PSDB, deixou o PSDB, brigou com Fernando Henrique, afastou-se aqui até do Tasso Gereissati, que era o seu patrão político. Eu não gosto desse termo pai, porque familiariza demais. Mas sabe-se que o criador de público cearense foi Tasso Gereissati, indicando para ser prefeito, e ele mostrou da sua capacidade na prefeitura e no governo nem se fala. O Ciro passou a viver num sonho de Alice, esperando sempre que o PT chamasse-o, convidasse-o, abrisse as portas para ele ser candidato apoiado pela esquerda brasileira. Isso nunca ocorreu. E o Ciro cometeu aquele erro imenso de quando candidatou-se, acredito que pela segunda vez, lembro-me como fosse hoje, o Zé Disseu foi mandado pelo Lula para vir convencer o Ciro de desistir. O Zé Disseu chegou e foi um verdadeiro salseiro aqui na cearensidade e conversou, e o Ciro manteve a candidatura. Poucos meses depois, o próprio Lula vem e falam, comentam, dizem, a boca toda solta, e a imprensa divulgou que o Lula teria dito: transfira o título daqui para São Paulo, que nós lhe apoiaremos lá para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Parece que nem recebido foi. Parece. Eu estou aqui na suposição, triste pela admiração que tenho ao homem público que eu vi, diferente, audacioso, extremamente trabalhador e com uma inteligência rara. O Ciro está aí com as cicatrizes do tempo, com tudo aquilo que ele tentou por 3 vezes seguidas na candidatura presidencial, dando a ele essa última lapada no dorso cruel de ter um percentual de votação muito aquém do que ele merece, e principalmente no estado do Ceará. Ele deve ter uma mágoa enorme, uma dor que o atormenta pelo fato de que as urnas estiveram pela vontade do povo contra ele, na terra que ele tanto fez e que tanto teria capacidade como presidente de fazer. Então o Ciro de hoje é essa figura ainda muito inteligente, atormenta todo qualquer candidato contrário. Não venham dizer que não. Pode ser o Zé, a Maria, o Elmano, o Chico, o Pedro, a Raimunda ou a Joana, pela capacidade que ele tem
de jogar propostas, de criar situações saneadoras e, principalmente, por uma forma agressiva de manifestar seus pontos de vista. Acho, inclusive eu tenho aqui a coragem de dizer, e se ele tivesse aqui, eu abraçando, poderia dizer: Ciro, vai te preocupar com coisas maiores. Ciro, não vá jogar sua inteligência saraivadamente contra pessoas que nada têm a ver com seu processo sucessório a nível presidencial e ou a nível do governo do estado do Ceará. Porém, fique certo uma coisa: o Ciro Ferreira Gomes é ainda uma das figuras mais importantes da vida pública e, óbvio, política do Brasil. Do Brasil. E, em assim sendo, uma candidatura dele aqui não deixa muito em paz aqueles que estão a enfrentá-lo. O deputado, a gente já está chegando aqui no final da entrevista, passou bastante rápido, mas eu não queria deixar de perguntar também sobre o senhor, né, para as eleições do próximo ano. O que é que já tem previsto aí, se o senhor já planeja uma nova candidatura a deputado estadual, manter essas consecutivas legislaturas que já teve, né, 9 já consecutivas, iria para a 10ª caso sendo eleito. Então, o que é que o senhor tem aí previsto já para o próximo ano, para esse processo de eleição? Sua pergunta obriga-me a lantejolar-me um pouquinho. Por favor. Porém, sem gabolices que não são típicas do meu agir como cidadão, nem tampouco como homem público. Eu irei disputar o 10º mandato, a 10ª candidatura. Eu tenho a meu favor um amor a gente, a povo. Eu ando nas ruas da imensa Messejana de hoje, diferente daquela quase vila de 35 anos atrás, quando me candidatei a primeira vez. Eu tenho a felicidade de ser abraçado, beijado, cheirado, esculhambado, que faz parte do jogo também. O homem público que não transita dentro da população e que não faz no contato direto uma purgação própria de si para si, de como é que está sendo a sua receptividade, ele, certa e seguramente, chegará à eleição de formas um pouco não republicanas, que hoje em dia, como sempre houve, os gastos bilionários com eleição são inequívocos. E há ainda uma conjunção de entorno em que ações outras, essas sim, muito menos republicanas, de apoiamentos de grupos bandíticos aqui e ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, fazem-se presente. E os tribunais sabem e nada podem fazer. Um TRE, seja do Ceará ou de São Paulo, ele não dispõe de grupamentos, como diria meu saudoso pai, de guardas para minimamente observarem o que se está tendo fazer ali, aqui e acolá contra a legislação vigente em termos de eleição. Então eu vou disputar a eleição amontado de malas, cuias e bagagem no que fiz dentro da grande área cearense, em especial na capital e de modo bem mais especial na minha querida e amada grande Messejana, que alberga hoje em torno de si 29 bairros aproximadamente. É gostoso eu poder externar isso aí. Talvez ninguém tenha a sensibilidade do orgulho que essa sua pergunta me possibilita fazer, porque ela é verdade pura. Como é que um médico formado, residente, num bairro de uma cidade se elege 9 vezes consecutivamente à Assembleia Maior do seu estado? É algo inquietante. Estou na vida política, tenho 72 anos e meio de idade, 48 de médico formado, 35 sequenciados de deputado estadual. Fato inequivocamente que me torna o maior decano da história da Assembleia. Isso tudo tonifica-me crediticiamente a tentar
pela 10ª vez uma vaga da Assembleia. Se o povo estiver cansado dessa cara feia e dessa barriga grande, certa e seguramente eu não galgarei voltar à Assembleia, mas torno a dizer, a política, para quem gosta de gente, de povo, de debater, de discutir, é algo inebriante, contagiante, e faz com que pessoas como eu, que gostam da vida pública, possam se candidatar N vezes, sem esta forma bestial de dizer tornou-se profissão. Para mim, é mais do que uma profissão. É uma obrigação poder servir aqueles que eu, no exercício de um cargo, tenho feito. E o mais importante, 35 anos seguidos naquela Assembleia. Nunca, a palavra mais difícil da língua portuguesa, nunca. Tem até um sermão, parece que é do padre Antônio Vieira, no Renascimento Português, chamado o nunca, que é a palavra intransitiva. Nunca se ouviu falar de uma lesão comportamental a leis, a condutas, a qualquer tipo de coisa nas múltiplas exercitações que eu fiz nesse período de 35 anos de Assembleia. Ficha limpa na acepção maior da palavra. Inclusive, é bom que se frise que quem comandou aqui na Assembleia o programa que era clamor popular na época do Ficha Limpa, fui eu e alguns 2 ou 3 deputados a mais. Naquela época, se falava em ficha limpa, tinha gente que corria. Hoje tem gente que nem aparece. Você vê o que estão fazendo a nível de Congresso, descascando completamente a ficha e tornando-a de uma forma flexivelmente propícia à corrupção, à improbidade, o desdodo, à desonestidade. O Brasil não é a maior potência das Américas por conta da corrupção estimulada pela improbidade que a impunidade propicia. É um absurdo vermos, ainda hoje em dia, pessoas que exercitam, direto ou indiretamente, a vida pública e que são ficha suja, tem processo aí contra vereador que já vai com 10 anos, contra prefeito que ele já tirou 2 mandatos. Então, isso não é um país em que há justiça que eu, você e nós, brasileiros, cidadãos de bem, queremos. É essa justiça que induz, indiretamente, a esculhambaria. Esculhambaria, é um neologismo meu. Mistura de esculhambação com outra coisa aí que você imagina, que existe no reinado da vida pública brasileira. Muito obrigado, Felipe. Estou sempre às ordens. Deputado, quero agradecer ao senhor. A vontade era continuar a nossa conversa aqui por mais tempo, mas chegando já perto de 1 hora, né, o senhor também deve ter a agenda. Então, eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade aqui da nossa conversa aqui no podcast Questão de Opinião. Eu que agradeço e dê a todos da equipe um abraço, em especial ao Roberto, que ainda não tive o prazer de vê-lo. Está aqui chegando totalmente inserido naquilo que o homem moderno é. Pano passado, cabelo bem penteado, exalando uma jovialidade que os seus anos não podem ser expressos assim. É uma figura que eu vi crescer no mundo do jornalismo informativo de qualidade. Viu? Eu queria agradecer novamente, senhor deputado. Fica o convite para uma próxima oportunidade. E queria agradecer a você também que nos acompanhou até aqui em mais uma edição do nosso podcast. E não deixe de ficar atento também ao nosso portal opiniãoce.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais.